Eu rio com ela.
caríssimos, supliquemos humildemente a Deus Pai de misericórdia pelos nossos irmãos que morreram na paz de Cristo, dizendo com toda a confiança: nós rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelas tuas boas obras, Nós rogamos, ouvimos, Senhor. conduzi-nos, Senhor, à vida eterna. Nós rogamos, ouvimos, Senhor. Trazemos também por todos aqueles que choram na morte dos seus entes queridos, amigos, familiares e benfeitores. Consolai-os, Senhor, na sua dor e saudade. Nós rogamos, ouvimos, Senhor. Confortai-os na sua solidão com a suavidade da vossa presença. Nós rogamos, ouvimos, Senhor. Aumentai a sua fé e fortalecei a sua esperança. Nós rogamos, ouvimos, Senhor. Trazemos também por todos nós que ainda peregrinamos na terra. Fortalecei-nos e conservai-nos no vosso santo serviço. Nós rogamos, ouvimos, Senhor. E levai o nosso coração para que aspire sempre à glória eterna. Nós rogamos, ouvimos, Senhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Omnipotente, Senhor dos vivos e dos mortos, rico de misericórdia para com todos que vos amam, pela vossa clemência e por intercessão de todos os santos seus pecados, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor. Enquanto continuadores da herança recebida, quer aqueles que no corpo ativo, no trabalho operacional ou no trabalho de ajuda ao Corpo de Bombeiros, e ainda aqueles que de algum modo ajudaram a fortalecer a instituição com os seus contributos, com as suas benemerências, são hoje homens e mulheres do silêncio. Aqueles que se revêem na memória que nós podemos ter deles, a mais próxima ou a mais distante, conhecida ou reconhecida, mas tudo valorizado sobre este silêncio que nos impõe um recolhimento, para ser mais profundo, o reconhecimento, a gratidão por aquilo que recebemos e que é, dentro da nossa comunidade, uma instituição essencial para a segurança, o bem-estar e a proteção dos seus concidadãos.
A sua memória é hoje a melhor forma de contribuirmos para que o prestígio destes 124 anos não fique apenas na contagem de cada data, mas fique, sobretudo, com a responsabilidade que todos nós temos de assegurar a sua continuidade, a sua afirmação e a memória que temos por aqueles que estiveram antes de nós. Que o Senhor os tenha em eterna graça e que nós sejamos capazes de ser dignos desta memória que hoje celebramos, que hoje homenageamos, que hoje reconhecemos e pela qual vamos guardar o silêncio que merece e depositar as flores da homenagem que é exigida também. Dia, ele, ombro, alto, direita, ele, atrás, alto, pronto. Ombro, alto, izquierda, él, frente,
dia a todos. Em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Esposende, arquiteto Benjamin Pereira, está aberta a sessão de apresentação de cumprimentos no âmbito das comemorações do 124º aniversário da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Esposende. Vai usar a palavra o Sr. Presidente da Direção, Dr. Agostinho Pinto Teixeira. Excelentíssimos senhores Presidentes da Câmara Municipal de Esposende, arquiteto Benjamin Pereira, senhor Delegado de Proteção Civil, senhor Vice-Presidente da Assembleia Geral, senhor Presidente do Conselho Fiscal, senhor Comandante, senhor Presidente da União das Freguesias, Presidente da Junta da União das Freguesias de Esposende, Marinha e Gandra, senhor Comandante da GNR, caríssimos representantes de instituições ligadas a bombeiros e responsáveis operacionais, comandantes e bombeiros de Esposende, minhas senhoras e meus senhores, não é hábito nesta sessão de cumprimentos usar a palavra do Presidente da Direção. Acontece que, por razões do foro pessoal do Sr. Presidente da Assembleia Geral não pode estar presente e delegou essa intervenção na minha pessoa e eu vou tentar comprometer-me com as palavras que, a propósito da nossa casa e da nossa instituição, temos trocado. E assim gostaria por dizer que, no decurso destes 124 anos de história, a Associação Humanitária faltou o seu comportamento e a sua relação com a comunidade
tendo bem consciente a responsabilidade que assume nas funções do socorro, do salvamento, do bem-estar das populações, numa área muito abrangente, à cadeia de solidariedade que os bombeiros interpretam de forma muito capaz. E nessa sequência de factos, a tradição impõe que a Associação se desloque à Domus Municipais, à Casa do Povo, para apresentar cumprimentos. É uma atitude de integração, de inclusão, reconhecendo a autoridade emanada do voto àqueles que, colegialmente e sob a orientação de um presidente, traçam as grandes linhas e cumprem os grandes desígnios, onde nós nos incluímos. E estes cumprimentos contêm também o reconhecimento pela gentileza, para além da obrigação, que da Câmara Municipal vimos recebendo enquanto necessitados de apoio, de ajuda, de compreensão e, sobretudo, de muita atenção. Porque, sendo uma instituição que não tem fins lucrativos, necessita de bens materiais para poder ser pronto e lhe presídio. E é por isso, Sr. Presidente, que nos encontramos hoje, uma vez mais, para lhe dar conta do nosso sentir. Isto é, trazemos o nosso desabafo, a nossa preocupação, a nossa angústia, a nossa esperança e, sobretudo, a sensibilidade que temos para as necessidades que vão sendo colocadas nos tempos que correm e nos tempos que hão de vir. E neste desabafo, Sr. Presidente, fica aquela questão que nos aflige no setor operacional, designadamente a falta de pessoal que integre o Corpo de Bombeiros. Felizmente, vamos admitindo novos quadros. Infelizmente, vamos perdendo quadros. E nesta perda vão, muitas vezes, aqueles mais válidos que, por necessidade pessoal, têm de deixar a sua terra ou não podem frequentar assiduamente a formação que lhes é exigida para poderem continuar a prestar serviço capaz. Para este aspecto, Sr. Presidente da Câmara, nós pedimos uma redobrada atenção. Não vale a pena de sequer dizer de uma forma clara aquilo que precisamos. Vossa Excelência que nos recebe, muitas vezes, sabe onde param os nossos pedidos. E agora,
reforçados que estão pela vontade de termos boa memória e respeitarmos o passado, queremos, completando os 125 anos, levar a cabo um leque de realizações que reafirme e dê pública forma e pública substância ao agradecimento e ao reconhecimento, à gratidão a todos aqueles que tiveram oportunidade de deixar aos esposendenses esta imensa mais-valia que se concretiza todos os dias em atos de solidariedade mais imediatas que ela mesma necessita. E ainda, sobretudo e sempre, a porta aberta para que o nosso desabafo se possa concretizar. De qualquer modo, agora, os cumprimentos dos 124 anos e a promessa de lealdade e de prontidão e de eficiência nos trabalhos que temos pela frente, sempre surgindo de forma inopinada e que muitas vezes necessitam da contribuição e atenção de Vossa Excelência. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começaria por cumprimentar os membros da Assembleia Municipal aqui presentes, os senhores vereadores, o senhor vice-presidente responsável pela esta área funcional, cumprimentar os representantes da Assembleia dos Bombeiros Voluntários de Esposende, o Sr. Presidente da Direção, do Conselho Fiscal, o Sr. Presidente de Junta da União de Freguesias de Esposende de Marinhas e Gandra, o Sr. Comandante, e desde já dar-lhe aqui os parabéns porque também ele hoje faz anos, portanto vamos dar uma salva de palmas aqui ao nosso Comandante dos Bombeiros. Tantos membros da direção aqui presentes, o Sr. Diretor do ACES de Barcelos e Esposende aqui presente também, enfim, todos os representantes das associações, concelhias e de fora do Conselho, os de fora do Conselho sejam bem-vindos também aqui, a todos os bombeiros e bombeiras aqui presentes, enfim, minhas senhoras e meus senhores. De uma forma muito breve, o dia hoje vai ser longo para esta instituição, esta grande instituição do nosso Conselho. Aqui é apenas um momento singelo, mas do maior significado para nós, é uma tradição que já vem de há longos anos, e é para nós um enorme honor a ter uma instituição do vosso valor, da vossa mais-valia, da vossa importância aqui no município de Esposende. Dizer-vos que, de uma forma, como dizia, singela, para não me alongar muito na minha intervenção, dizer-vos que as palavras que me vêm sempre à memória, quando penso em bombeiros, claramente palavras de elogio em relação à ação que vocês têm em função das populações. É inimaginável, e não é por isso, não é por acaso que, pelo menos aqui em Esposende, temos bombeiros há 124 anos, porque era de facto requisitado pelas populações. As populações precisavam de proteção. E nesse sentimento que surge esta organização local e que assim se vai desenvolvendo, porque há uma necessidade extrema dessa mesma organização. Muitas vezes há, enfim, um conjunto de associações, de organizações que surgem sem um fim muito definido e que acabam por definhar ao fim de algum tempo, porque o seu objeto de alguma forma se esgota numa moda, enfim, porque é um tempo de fazer qualquer coisa que dali a alguns anos já não é bem assim, já muita coisa mudou. Vivemos num tempo de rápida mudança. Não é o caso dos bombeiros voluntários. Estamos a falar de instituições perenes que vão perdurar, que têm já mais de um século, mas que perdurarão com toda a certeza nos próximos anos, porque a sua necessidade é inequívoca para a proteção aos seus serviços, é evidente. Mesmo que nós, 99% do nosso tempo, não pensemos verdadeiramente na importância, mas, como é óbvio, há um dia qualquer em que nós mesmos sentimos essa necessidade, por via, enfim, de qualquer fatalidade. Para quem está à frente do município, as responsabilidades que eu tenho, como devem imaginar, ter uma corporação de bombeiros, com os bombeiros voluntários Esposende, naturalmente também os colegas de FAO, até por questão, enfim, em áreas geográficas ligeiramente diferentes,
diferentes, é para nós um enorme consolo e satisfação, porque sabemos que as nossas populações estão bem protegidas. É evidente que passamos aqui, no meio disto tudo, por uma fase muito difícil. Há momentos difíceis que estamos todos a ultrapassar. Um deles passa precisamente pela questão do quadro legal vigente, que está permanentemente em alteração e que tem criado aqui alguns problemas graves, no fundo, aquele modelo que estava instituído. Um modelo que se cruza com a componente do financiamento, e como aqui já foi levantado hoje também. Porque estas instituições não supõem o lucro, mas é evidente que precisam de meios financeiros para dar a resposta, precisam de viaturas, têm, enfim, um conjunto de necessidades permanentes. Naturalmente que a componente dos recursos humanos foi aquela que talvez nos últimos tempos tenha sido a mais difícil de gerir. Por via do contexto em que o país vive, que o país atravessa, muitas pessoas ligadas a esta área, que faziam voluntariado nos bombeiros, acabaram por ter que migrar, por ter que sair. Depois há uma componente ligada à formação que, de facto, hoje é exigido aos bombeiros mais formação do que era no passado. Não é propriamente mau, não posso dizê-lo, porque há uma melhor preparação, mas é evidente para quem está no voluntariado, para quem tem uma vida, porque há uma vida também ao lado da vida que é ser bombeiro voluntário. Temos as nossas famílias, não é? E as pessoas têm que pensar primeiro no sustento das suas famílias. E, naturalmente, por vezes, quando se cruzam estas duas questões, legitimamente as pessoas optam por resolver os seus problemas, lá têm que emigrar, e foi um caso, enfim, que foi acontecendo um pouco ao longo dos últimos anos, mais uma vez na história deste país. E isto trouxe problemas porque levou precisamente os ativos, os jovens, aqueles que têm capacidade de trabalho, aqueles que podem dar o seu tempo. E causou-nos aqui um problema grave para resolver. Eu percebo e sei tenho refletido muito sobre essa questão de resolver os problemas dos recursos humanos. O desafio foi-me lançado, não agora, já há bastante tempo esta parte, e o Sr. Comandante de cada passo me vem lembrando isso, tem a ver com ajeitos. E teremos que estudar o modelo, naturalmente que o esforço financeiro é considerável, temos que pensar o modelo de financiamento, como é que podemos fazer, enfim, criar aqui, mas a Câmara, digo-lhes desde já, está totalmente disponível para ajudar. Se calhar temos que nos sentar, tentar ver entre os bombeiros voluntários de Esposende, entre os bombeiros voluntários de Fão e o município, eventualmente de que forma é que poderemos articular o funcionamento dessa mesma aí, se é que uma pode dar resposta às duas corporações, mas teríamos que estudar esse assunto com mais profundidade. O que lhes digo é que há disponibilidade por parte do município para resolvermos esse problema, sendo certo que nós, como prometi há um ano atrás, fomos desenvolvendo um pacote de incentivos ao voluntariado. Temos pronto, precisamos estudar o impacto financeiro sobre as contas do município, como devem imaginar, tudo tem que ser feito nessa vertente, e poderemos, no âmbito de tudo aquilo que nós pretendemos, dos apoios que já damos, do que vamos dando para as viaturas, também nessa área, tentarmos estudar aqui, no valor global de apoios, a forma de encaixarmos esse custo, porque não deixa de haver um custo direto, com ajeitos. Seria bom que a administração central e o Estado, de alguma forma, percebesse estas dificuldades e nos conseguisse facilitar um pouco, facilitar implicava suportar uma componente maior do custo desta lei. Nós temos um exemplo muito similar, que é dos sapadores florestais, e funciona nesse sistema, mas são 30 esta para a Autoridade Nacional Florestal, e só ao final do ano, juntando isto, é um valor ainda substancial. Dizer-lhes que, naturalmente, são estas as grandes dificuldades do quadro legal, da componente financeira, da componente dos recursos humanos, mas deixo-lhes aqui uma palavra clara de incentivo em relação às vossas funções, ao vosso trabalho, e esta palavra de incentivo é também extensiva, naturalmente, aos órgãos sociais. Porque não é fácil estar à frente no associativismo, para quem tem essa experiência, está aqui muita gente ligada a essa área, para quem por lá já passou, sabe das dificuldades que é gerir uma casa com toda a responsabilidade que isso tem, ainda por cima quem lida com uma componente financeira permanente e com um movimento de dinheiro ainda substancial, é difícil, exige muito das pessoas, exige muita disponibilidade, trocar muitas vezes os momentos de lazer, os momentos de proximidade com a própria família em função dos outros, dando-nos um bocadinho aos outros. E, portanto, fica aqui uma palavra de gratidão por parte do município, naturalmente, mas de incentivo, dizendo-nos que estamos permanentemente atentos aos vossos problemas. E estamos atentos, e a prova é que nós temos, de alguma forma, apoiado nos momentos em que temos sido chamados a apoiar. Nós aumentámos as transferências para os bombeiros, recuperámos um valor que já tinha sido dado em tempos e que, por via da conjuntura, teve que ser diminuído, mas fizemos. Temos ouvido com atenção as reivindicações, ainda há pouco tempo, um problema complicado que se prende com a aquisição daquela ambulância e que, por uma feliz coincidência, tive a oportunidade de estar com o Sr. Secretário de Estado da Administração Interna, numa situação até informal, que levou-lhe essa questão. E penso que, não vou dizer
de uma forma pretenciosa que tenha sido por isso, mas com toda a certeza contribuiu. Falei do problema concreto de Esposende, disse que era ridículo termos uma viatura completamente nova que não pudesse estar ao serviço por uma questão, lá está, da alteração legal, do quadro legal, e ele rapidamente anotou, e penso que houve evolução nesse sentido e que muito em breve essa viatura poderá estar a circular. Porque, de facto, compreende-se e talvez melhor explicado se compreendesse o porquê desta situação. Houve alterações que surgiram e fomos apanhados de alguma forma a meio deste processo e enquanto não estivesse resolvido do ponto de vista do aspecto exterior da própria viatura, porque há novas regras e do próprio material que tem que estar no interior dessa mesma viatura, portanto, enquanto isso não estivesse resolvido, a viatura não poderia circular. E os bombeiros, com muita responsabilidade, obviamente que não iam pôr uma viatura ao serviço que não estivesse devidamente legalizada. Entretanto, como há um prazo legal para que elas possam ser adaptadas para aquelas que já vão na rua, pedia-se para que houvesse esse regime, vamos dizer assim, que essa pudesse andar e que tivesse o mesmo prazo legal para se adaptar, tal e qual como as outras já estão no terreno. Terá andado por aí um bocadinho, pelo menos foi essa a minha solicitação, foi isso que me foi pedido, foi isso que eu transmiti ao Sr. Secretário de Estado e espero que isso muito em breve venha a ser uma realidade e que possamos ver essa nova viatura muito bem equipada, custou um valor substancial que possa eventualmente ficar ao serviço das populações. E por falar no custo da própria viatura, nada que eu não tenha dito antes, que iríamos apoiar na aquisição dessa mesma viatura, pois na próxima Grande Câmara, se não for na próxima, não tenho certeza se é nesta próxima quinta-feira ou não, julgo que não. Portanto, se não for nesta quinta-feira, na próxima podem ter certeza que a proposta de apoio financeiro para a aquisição dessa viatura irá a essa mesma reunião. Nem posso dizer que seja uma prenda, mas podem considerá-la como isso, atendendo a que estamos a comemorar os 124 anos. Portanto, mais uma vez, dizemos presente um pedido vosso, uma reivindicação vossa. Também, porque sei que têm essa pretensão de melhorarem as condições físicas do edifício onde vocês estão. Foi-me transmitido isso, tentando aproveitar algo dos fundos comunitários, não foi possível no contexto e no tempo que tínhamos disponível, mas nós estamos aqui para vos dar apoio, quer ao nível da elaboração de projetos, daquilo que vocês pretenderem e que venham a sua vez para dizer presente. Da minha parte, agradecer a colaboração profícua e permanente que têm tido com o município. Nós temos um conjunto de atividades, permanentemente, que vamos desenvolvendo, de cariz desportivo, por exemplo, e aí é sempre pedir muita colaboração por parte dos bombeiros, sempre têm dito presente, sempre têm estado ao nosso lado, dentro das limitações, obviamente, que têm, nós compreendemos-las, e, portanto, estão bem aí, mas também estou-me a recordar do ponto de vista, e vamos pedir ainda mais colaboração nesse sentido, da vez para a boletina, um problema grave que temos, lá está, de um momento para o outro vimos confrontados com um custo anual que não andará longe dos 25 mil euros. Porque temos que pagar para que sejam destruídos esses mesmos ninhos e é preciso colaboração de toda a gente e naturalmente nem tudo pode ser por voluntariado. Lá está, um valor que seria muito melhor aplicado caso não existisse esse problema, através, por exemplo, do patrocínio do MEI. Mas é a vida, temos que lidar com estas questões e com estas surpresas, mesmo não sendo elas boas. Vamos ver se as coisas continuam nesse sentido, se podemos aprofundar esses laços e deixar, da minha parte, os parabéns, obviamente, a uma instituição que tem 124 anos, que entra agora nas comemorações do seu 125º aniversário, com muito recheado, um cartaz muito recheado, já me tiveram a oportunidade de mostrar algumas coisas, com ideias muito interessantes e o município estará naturalmente disponível para vos ajudar e para estar presente quando para isso for solicitado. Muito obrigado. Em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Esposende, o arquiteto Benjamin Pereira, está encerrada a sessão. Resta-nos agradecer a vossa presença e a continuação de um bom domingo. Eu acho que uma camarada